paz do Senhor, irmãos. Hoje a igreja tem se reunido toda segunda, toda quinta, para orar, né? A partir de 6h30. Enquanto eu estava orando, Deus falou uma palavra no meu ouvido: ciúme. E no decorrer do culto, algumas irmãs que não estavam aqui vieram a confirmar através das oportunidades. Ciúme e inveja. A irmã Elisângela chegou a tirar em Gênesis 37, onde fala a história de José, né? Que José fala para os seus irmãos os sonhos de Deus na vida dele. E através disso, seus irmãos vêm a colocá-lo no poço, a trazer destruição na vida dele, entre aspas, porque tudo foi permissão de Deus. Ou seja, eu entendo que tudo que nos acontece tem um propósito de Deus na nossa vida, né? Eu lembro que quando eu tinha 40 anos de idade, eu acordei e era o dia, 40 não, era o dia do meu aniversário, eu fiz 40 anos, eu acordei e comecei a orar ao Senhor. E comecei a falar com Deus: poxa Deus, eu já sofri muito. Comecei a trazer minha lembrança, muita coisa que eu passei. E eu falei: Senhor, eu já sofri muito, já sofri pra caramba. E Deus veio e falou assim: tudo que você passou eu vou usar no teu ministério. Eu vou usar para ajudar outras pessoas. E isso foi como um bálsamo, né, na minha vida. Hoje falo dessas coisas, eu não sinto dor. Quando você começa a falar, significa que já está havendo um processo de cura. E hoje eu falo tranquilamente sobre qualquer assunto que me feriu, né? Eu sinto que eu já estou muito blindada, né? Então, isso é cura, né? O nome da nossa igreja é Jesus, o Bálsamo em Gileade, onde ele fala que o bálsamo em Gileade era uma plantinha, né, que trazia cura, mas o verdadeiro bálsamo de Gileade é o sangue de Jesus que desceu na cruz. E por falar em ciúme, inveja, que é uma das armas de Satanás, o ciúme, ele pouquinho, ele faz bem. O ciúme, o próprio Deus, ele tem ciúme. A palavra de Deus falou: não sabeis que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de vós. Ou seja, o próprio Deus tem ciúme. O problema é o excesso de ciúme, né? Já não é de Deus, já é da parte de Satanás. E como esse ciúme trabalha também na vida da pessoa, pensar: ciúme só de marido e mulher? Não. Ciúme de amigos, de amizade. Eu já tive diversas vezes, diversos problemas com ciúme. Deus me trouxe a lembrança hoje de tarde. Uma situação, era membro, isso uns 10, 11 anos atrás. Eu orando ao Senhor, estava sofrendo perseguição. Pô, você entra na igreja e você não sabe que crente é perseguido, né? Então até inventando aí como é que é? Desigrejados. Pelo amor de Deus, Jesus sofreu perseguição, o verdadeiro crente sofre. Paulo e Silas sofreram perseguição, Estevão morreu apedrado. Aí os crentes de hoje não querem sofrer perseguição, mas querem morar no céu. Os crentes de hoje não querem bater de frente com o diabo. Os crentes de hoje não estão preparados, não botam armadura, não se capacita para lutar contra o mal, para pregar o verdadeiro, fazer o id do Senhor. Não, irmão, vou ficar aqui light. Não, porque não é de Deus ser perseguido. Que isso, irmão? De Gênesis a Apocalipse, o servo do Senhor, o justo, é perseguido. De Gênesis a Apocalipse. Mas só que quando eu entrei na igreja, ninguém me contou isso não, né? Jesus até falou assim: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus: no mundo tereis tribulações. Aí vem o povo aí dizer que não é de Deus sofrer perseguição. Pelo amor de Deus, a gente só não vai sofrer perseguição no céu. É bíblico. Todos os grandes homens de Deus, todos os heróis da fé, todos sofreram algum tipo de perseguição, através de ciúme, através de inveja, porque é muito ciúme. Daniel, gente, a palavra de Deus fala em Daniel 6, que 120, coube ao rei Dário, acho que é Dário, tá dando uns brancos, já é quase 1h da manhã. O rei Dário, coube a ele constituir 120 governadores e 3 príncipes, entre os quais Daniel era um dos príncipes. Então se fala que houve uma reunião para matar Daniel, então nós temos 120 governadores e 2 príncipes contra a vida de Daniel. Isso dentro da casa, dentro do castelo. Ou seja, houve uma conspiração do inferno para matar Daniel. A palavra de Deus foi bem clara. Deus permitiu que Daniel entrasse na cova. Deus podia ter impedido ele de entrar?
Podia, mas Deus permitiu ele entrar, porque havia propósito. Então, se alguém vier dizer para você que não é de Deus sofrer perseguição, pelo amor de Deus, irmão. Se você não for perseguido, se o diabo não estiver incomodado contigo, se você tiver muito light, se preocupa. Fica preocupado, porque se você estiver fazendo barulho no inferno, o diabo, ele vai querer te parar. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tá entendendo? Nenhuma arma preparada contra nós prosperará. É bíblico, Isaías 54:17. Isaías 54:17, irmão. Na nossa vida é Isaías 54:17. Para aqueles que servem e adoram o Senhor, Isaías 54:17. Vamos falar um pouquinho, já falamos de Daniel, né? Parou na cova por causa de quê? Ciúme, inveja. Eu estava aqui há uns 11, 12 anos atrás, eu tinha acabado de orar ao Senhor, né? Sofrendo perseguição, falando com ele, né? Não estava acostumado. O crente no início ele bebe leitinho, depois ele começa a comer mocotó, feijoada e não passa mal, é desse jeito, ele vai amadurecendo. Hoje nada me derruba, nada pra mim é diferente, não tem nada. Não vi tudo porque eu sou um ser humano, só Deus viu tudo, mas já passei por muita coisa. E eu sentada ali num sofá, chegou uma menina da igreja e começou a falar um monte de abobrinha, um monte de coisas fúteis, vaidades humanas, sabe? Eu compro e achava que fulano tinha que pagar, pessoa com compulsão de comprar, acho que o fulano é que tem que... Eu que tenho compulsão e os outros que tem que pagar minhas dívidas. E eu escutando. Aí eu virei pra ela assim, do nada, eu tinha acabado de orar, Deus tinha acabado de falar comigo, eu falei, fulano, eu estava orando e Deus me disse que ele vai me ungir a missionária. Aí na hora, o diabo ele não pode ler o nosso pensamento. Mas ele observa os olhos, a expressão do rosto, o jeito do corpo, denuncia. E na hora, irmão, não precisava nem... O olho dela, o rosto, aí daqui a pouco fez aquela cara de deboche, né? Aí ela falou assim, missionária tu já é. Tu só vive aí dentro da Vila Aliança, levando comida para esses mendigos lá, nas bocas. Missionária tu já é. Gente, a cara de desprezo dela. Porque ela achava que missionário mesmo, só esse que faz missões para a África, né? Olha a vaidade humana, né? Então, quando Deus falou que eu ia ser missionária, ela veio com desprezo. Como assim? Você é membro igual eu, Deus vai te ungir a missionária, tu vai para onde? Tá, tu vai ficar ali dentro da Vila Aliança, dentro da comunidade. Para ela era pouco, mas para mim, irmão, para ela é muita coisa. Tem que ter unção para entrar ali. Não dá para entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Eu glorifico a Deus. Demorou um pouco. Demorou, mas hoje eu entendo que essa demora faz com que eu não dê a mínima para carteirinha de papel, irmão. Eu descobri que se eu esfregar minha carteirinha de pastora num demônio, o demônio não vai embora. Não vai. Se eu esfregar de diaconisa, não vai embora. De missionária, não vai embora. Não adianta eu esfregar. Demônio, sai, não. Olha aqui a carteirinha. Olha aqui a carteirinha. Não sai. Quando eu era membro, nem tinha carteirinha, Deus já tinha me dado autoridade. São 4 pilares, né? Jejum, oração. Eu diria até que oração, porque jejum é uma coisa mais difícil. Oração, jejum, palavra e obediência. Se você botar essas 4 coisinhas na tua vida, tu vai longe, meu amigo. Tu vai longe. E como é que o ciúme trabalha? O ciúme faz com que, dentro da igreja, um irmão o diabo fica falando no ouvido dele que ele canta mal, que ele prega mal. E ele começa, às vezes, a sentir inveja de outro. Nem todo mundo é assim, não, irmão. Tem gente que sabe que não canta bem, mas é louco por Jesus. É o meu caso. Deus me usava muito na palavra. Deus falou que ia me usar na palavra. Deus não falou que eu ia falar. Deus falou que ia me usar, né? E eu glorifico a Deus por causa disso. E quando eu cantava, as pessoas falavam assim... Márcia, quando você canta... Sabe de uma coisa? É melhor você ficar com a palavra. Gente, eu cantava muito mal. E eu acho que eu ainda canto, mas eu não perguntei isso pra ninguém, não. Eu adoro adorar. Eu sei que eu não podia juntar as 2 palavras, mas é perfeita. É errado, o português é erradíssimo, mas eu adoro adorar. Eu adoro louvar, engrandecer o nome do Senhor. Com voz de taquara rachada, sei lá o que os outros pensam.
Mas eu gosto de louvar, Senhor. Eu gosto de cantar para Deus. Eu gosto. Como eu sinto a presença de Deus. Então, Deus me usa na palavra e Deus me usa no louvor. Se Ele não estiver gostando da minha voz, Ele muda a minha voz. Ele que me deu a voz, Ele muda a outra. Se Ele achar que tá grossa, se Ele afina. Se Ele achar que tá fina, Ele agrossa. Ele é o dono, consumador da minha fé. Foi Ele que me fez e me criou. Tem que ter cuidado com o ciúme e com a inveja, irmão. Isso atrapalha muito. Eu lembrei agora, só para encerrar, eu já como pastora, dentro de uma igreja, e eu tinha faltado um culto. Tava meio rebelde, eu tava faltando culto. Hoje eu sei que não tem que faltar culto nenhum, tem que ir em todos os cultos adorar o Senhor. É o dízimo do tempo, é a oferta do tempo, né? Já é 3 vezinhas por semana, apesar que lá era 4, tinha consagração. É o tempo, o meu tempo ao Senhor. E eu faltei um culto e a minha nora Elaine, ela chegou e falou assim: Márcia, sogra, tem algo para você. Aí ela foi e explicou que tinha uma menina que achavam que estava sendo abusada de pedofilia desde criança. Já era uma mulher, mas achava que um parente da família estava abusando dela. E alguém comentou com o meu filho, que é pastor, que era pastor da igreja, né? E eu era pessoa perfeita, sofri abuso de pedofilia, então eu era pessoa perfeita. Então minha nora na hora, minha nora Elaine pensou: não, já sei quem é a pessoa para falar com ela. Só que eu ia para a igreja e nunca via, né? E quando o culto acaba, o pessoal gosta de vir em cima dos pastores, tal, conversar. Amém por isso, né? Sempre lembrando que o único que salva, cura, liberta e leva para o céu é Ele. Mas amém por isso. Só que num culto deu problema. Tinha uma pessoa que eu sempre dei atenção. Dei atenção pelo WhatsApp, dei atenção no telefonema, dei atenção que vinha na minha casa, pedia para eu ir na casa dela. Não gosto muito de ir na casa dos outros, nunca gostei, mas pedia para eu ia. Tava sempre dando atenção. Mas nesse dia, quando essa pessoa, acabou o culto, essa pessoa veio falar comigo, eu falei assim: espera aí, fulana. E eu tentando falar com a menina, porque a menina tava lá. E o povo me parando, me cercando, eu tentando. Quando eu fui pra rua, a menina já tava lá na esquina, eu gritei. E eu fui correndo até ela, faço questão, irmão. E eu comecei a conversar, abrir, né? Claro que eu não abri de cara assim, mas eu comecei a falar com ela, porque eu precisava falar com ela. E quando eu voltei pra igreja, essa menina tinha ido embora. Quando eu cheguei em casa, irmão, essa menina tinha mandado áudio pro meu filho lá pro Maranhão, dizendo que isso passou um tempo entre falar que eu precisava falar com a menina. Meu filho foi pro Maranhão, foi quando realmente eu consegui ver a menina na igreja, então passou um tempo, meu filho já tinha viajado. Ela mandou diversos áudios pro Maranhão dizendo que eu tinha destratado ela na igreja. E eu falei pro meu filho, isso é ciúme. Ela tá com ciúme de mim. Você consegue ver como isso é coisa do capeta e como o capeta trabalha? Não precisa dizer, irmão. Eu fiz de tudo para ser amiga dessa pessoa. Mas até hoje essa pessoa me rejeita porque eu parei para ajudar outra pessoa. Parei para falar com outra pessoa que não era ela. Com certeza, ciúme e inveja é uma arma de Satanás. Mas a questão é, eu vou deixar Satanás me usar? Eu vou deixar a inveja? Tiago 1,19 fala: ireis, mas não pequeis. A palavra do Senhor ela é muito ampla. Então, eu posso sentir ciúme, eu só não posso alimentar o ciúme. Eu posso sentir inveja, eu só não posso alimentar a inveja. Porque eu posso ferir alguém, como eu também posso ser ferida, né? É tempo de pedir perdão e é tempo de liberar perdão. Qualquer hora eu falo, eu acho até que já falei em outros vídeos, como o liberar perdão trabalha, porque não depende só da gente querer perdoar. Deus nos ajuda nesse processo também, porque se não fosse assim, eu hoje nem estaria de pé. Que venhamos a deixar as armas de Satanás de lado e usar as armas de Deus para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E assim, sabendo como o diabo trabalha, a gente fica mais esperto, né? Amém.